A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de nós no nome de Jesus. Começando mais uma lição da nossa EBD, Lições Bíblicas. Lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia, ok? O texto áureo vai nos dizer o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A verdade prática diz o seguinte, meus irmãos: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A igreja da Antioquia, se ela tinha uma garantia para a sua obra, principalmente para a obra missionária, era o próprio Espírito Santo. Ele era o selo, não somente daquela igreja, mas é o selo da igreja de Cristo para uma obra missionária eficaz, tá certo? A nossa leitura bíblica em classe é Atos 11, verso 19 ao 26 e Atos 13, verso 1 ao 15. Tá ok, meus irmãos? Irmãos, nessa lição, introdutoriamente, entendemos o seguinte, que a igreja da Antioquia da Síria, ok? A igreja da Antioquia é um exemplo de igreja missionária. Tá ok? Ela foi a primeira igreja feita e organizada por gentios, ok? Até naquele dado momento, a igreja era constituída com a sua maioria e principalmente a sua liderança de judeus. E a igreja da Antioquia, ela foi um exemplo de igreja gentílica e foi o centro, podemos falar assim, a principal cidade de missões daquele tempo. E nós vamos aprender com a igreja da Antioquia o seu exemplo de como ser uma igreja missionária. O primeiro ponto, a gente vai entender, certo, as características e a natureza da igreja de Antioquia, ok? Primeira coisa, essa cidade, Antioquia, era chamada de cidade a rainha do Oriente. Se estima-se a população daquele lugar em 500 mil pessoas naquela cidade. E aquela cidade, ela era muito, podemos falar, diversa em nacionalidades. Havia africanos, europeus, naquele tempo, norte-americanos, né? Pessoas de todos os continentes iam para ali, para Antioquia da Síria, para comprar e vender. Ok? Então, é algo muito interessante de entendermos. Então, a Antioquia, ela se tornou a segunda capital do cristianismo. Por que a segunda capital do cristianismo? Porque a primeira capital era Israel, Jerusalém, onde cresceu a igreja e onde os apóstolos estavam organizando toda a igreja no mundo. Então, era Jerusalém e a Antioquia se tornou a segunda capital do cristianismo. Ok? A igreja da Antioquia, segundo ponto, era uma igreja totalmente gentílica. E podemos dizer também que ela era o centro da obra missionária. Ela é muito focada na obra missionária. Portanto, o evangelho pregado a partir da Antioquia para as outras regiões do mundo era principalmente estratégico. Por quê? Aquela cidade da Antioquia e aquela igreja fundada na cidade da Antioquia, por que ela é estratégica? Porque havia muitos viajantes vindo e indo da cidade. Vinham comprar ou vinham vender e iam embora. E isso faria o quê? As pessoas viam, recebiam a mensagem do evangelho na Antioquia, a igreja pregava para eles e assim eles eram dispersos pelo mundo e o evangelho e a mensagem de Cristo começou a ser anunciada em outros lugares. Ok? O que mais? Uma obra de leigos. Temos que dizer o seguinte, que a igreja da Antioquia, ela foi formada de leigos, de pessoas gentílicas, de pessoas que alguns não tinham visto ainda Jesus, ou melhor, não tinham visto Jesus, né, aqui na terra, só ouviram falar da pregação do evangelho e eles foram líderes da igreja da Antioquia. Então eram pessoas que ainda estavam aprendendo a respeito do evangelho e da vida de Cristo, porque não havia Novo Testamento naquele tempo para eles aprenderem a respeito. Então veja só, era uma igreja muito responsável, tá certo? A respeito da obra missionária. Segundo tópico, na igreja da Antioquia havia muitos doutores e profetas. Por que doutores e profetas?
Profetas, quando falamos de profetas aqui, estamos falando sobre inspiração do Espírito Santo e espontaneidade. Então, naquela igreja havia homens, líderes, gentios, mas que eram profetas. Eles recebiam a mensagem e a orientação de Deus para ensinar e orientar o povo. Mas também havia os doutores. Os doutores também eram usados por Deus, cheios de Deus, mas para interpretarem a palavra de Deus e expor a palavra de Deus e ensinar a igreja da Antioquia. Então, além de ser uma igreja com muitas nacionalidades, né? Podemos chamar de igreja, uma igreja diversa, não é isso? Não estou falando de diversidade no contexto moderno que estamos vivendo, né? Porque uma igreja hoje em dia, no contexto moderno, uma igreja que aceita a diversidade, a igreja que aceita a diversidade é uma igreja que acolhe pecado, acolhe erros, diminui a importância e o poder da verdade da palavra de Deus para viverem os seus conceitos próprios, os seus princípios. Mas não é isso que essa igreja nos passa. É uma diversidade totalmente diferente. Eram pessoas de todos os lugares do mundo que vinham até Antioquia, recebiam a mensagem do Evangelho e a partir daí viviam conforme os princípios cristãos, os princípios da palavra de Deus. Então essa era a diversidade de pessoas de cada lugar do mundo, rendidos aos pés da cruz. Então veja mais o quê? Uma liderança servidora. Então, havia uma liderança que servia muito bem naquela igreja. Uma liderança que, por exemplo, havia homens como Barnabé, que era o homem chamado Homem da Misericórdia, Consolador, Simeão, que era africano, Lúcio, sirineu, africano também. Havia os irmãos, né, chamado de Manaém, que era criado com Herodes, o tetrarca. Então havia homens de todos os tipos sociais e de nacionalidades. E eles faziam parte da igreja da Antioquia. E todos eles juntos entendiam a importância da pregação e da missão e da pregação do Evangelho. O que mais? Terceiro ponto. Apartai-me Barnabé e Saulo. Nesse ambiente, a gente entende a sensibilidade espiritual. A igreja da Antioquia, ela não somente era uma igreja com o coração quebrantado pelas missões, pelas almas, e não somente também era uma igreja que havia diversas pessoas de diversas nacionalidades, povos e culturas rendidos ao Evangelho e à cruz, mas eles eram sensíveis ao Espírito Santo. A Bíblia vai falar aqui sobre jejum e oração para aparta-me Saulo e Barnabé. Mas eles estavam jejuando e orando. Então, para se ter a sensibilidade espiritual da igreja da Antioquia, primeiro precisa-se de uma vida de oração e jejum, de quebrantamento, para ser direcionado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então, a igreja da Antioquia deixa outro ensinamento para nós. A diversidade que quando entra na igreja, todos se rendem à verdade da palavra e à verdade do Evangelho e vivem uma vida santa. Uma igreja que se comove pelas almas, mas uma igreja que tem sensibilidade espiritual para entender a orientação do Espírito Santo. Ok? E terceiro e último ponto, o serviço de missões. Nós iremos ver a primeira viagem missionária de Paulo, né? Ele sai da Antioquia, né? E vai para Perge, chegando a Perge, Ásia Menor, com Marcos e outros companheiros. Então de lá também foi um marco. Se podemos falar, a Antioquia da Síria foi um marco das primeiras missões da igreja no mundo. O que mais? O roteiro da viagem e atividades missionárias. Aqui é descrita, né, as missões. As missões em Chipre, missões na Antioquia da Pisídia, que já é outra Antioquia, a da Pisídia, missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos. Então a igreja, ela tinha o roteiro, a atividade missionária nela.
Ela dizia, olha, vamos fazer a viagem missionária, vamos passar por lugares que ainda não passamos, vamos passar por lugares que já passamos para ver como os irmãos estão naquele lugar. E quem ia adiante dessa caminhada missionária era Paulo e Barnabé, ok? Que são um destaque aqui na obra missionária, enviados pela igreja da Antioquia, de um povo sensível à voz do Espírito Santo. E o terceiro e último ponto é prestando contas. Então, ao mesmo tempo que a igreja era sensível, uma igreja que tinha a diversidade cultural, uma diversidade de nacionalidades, mas todas elas rendidas aos pés da cruz e servindo e obedecendo a palavra do Evangelho, não com suas próprias verdades, conceitos e prazeres e culturas, não. Entendemos que não é a cultura que julga a Bíblia, é a Bíblia que julga a cultura e prova ela para ver se ela é benéfica ou maléfica. E assim era na igreja da Antioquia da Síria. Então, o que acontecia? Uma igreja muito abençoada, mas os missionários sempre estavam prestando contas a essa igreja. Dizendo, olha, estamos indo para tal lugar e aqui se salvou tantas almas e os irmãos estão precisando de ajuda, nos ajude, estamos voltando aí com tal pessoa, nos envie tal pessoa. Então, essa era a característica da igreja da Antioquia. A primeira igreja missionária do mundo. A segunda capital do cristianismo. O centro de missões que iniciou-se foi na igreja da Antioquia. Então essa lição ela deixa um importante ensino para nós, meus irmãos. A igreja ela tem que ser sensível à mensagem do Evangelho. Ela sim tem diversidade de pessoas de diversos lugares, diversas posições sociais, mas todos eles obedecendo à voz da palavra de Cristo. Sensíveis, com entendimento da palavra, na mente e no coração, e na vivência, na prática, no amor às almas. Esse é um exemplo da igreja da Antioquia da Pisídia, ok? Ou melhor, da Antioquia da Síria. E essa é, meus irmãos, a nossa lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Deus abençoe e até a próxima lição no nome de Jesus.